Boa noite, o SMTV está começando agora. Veja hoje. Prova dos CEOs com imprensa pegou fogo. ONU Mulheres está mais uma vez no Sigma Mundi. Como as redes sociais do Sigma Mundi funcionam? Uma grande participação dos alunos do 9º ano neste ano. Conheça diretores que são ex-alunos. E mais perguntas incomuns dos nossos jornalistas. Uma prova do CEO sobre comunicação contou com a presença dos diretores da imprensa. Boa noite. Hoje iremos acompanhar os bastidores da prova do podcast no terceiro dia de Sigma Mundi dos CEOs. A prova se iniciou com a divisão de 4 grupos de 7 pessoas, onde teriam que produzir uma inserção investida por uma empresa escolhida pelos participantes durante a programação de um podcast. Os diretores da empresa foram convocados para avaliar as propostas. Hoje a gente está fazendo uma prova em parceria com a imprensa, que eles vão ter que promover uma empresa que quer fazer uma propaganda dentro de um podcast. Então, o pessoal da imprensa passou pra gente alguns podcasts que eles conhecem, alguns que já trabalharam, inclusive, e aí eles vão ter que promover esse podcast na empresa deles. Cada um deles vão escolher uma empresa para promover nesse podcast, e a prova deles é isso. Se eu fosse uma aluna, eu acho que a parte que mais me preocuparia seria a parte do pitch. Como eles têm que apresentar uma proposta de propaganda para os investidores dentro do podcast, é interessante que eles consigam se organizar dentro da equipe, para que eles tenham uma boa oratória e consigam passar a mensagem da forma mais clara e da forma mais convincente. Durante o tempo de prova, os grupos trabalharam em conjunto para fazerem propagandas cativantes para os podcasts. O desafio era não dispersar os ouvintes durante a publicidade. A estratégia do nosso grupo foi tentar inserir no podcast uma conversa mais natural para poder fazer a propaganda do nosso serviço, que era com uma imobiliária. Nosso podcast era sobre finanças, então a gente achou que fazia muito sentido juntar os dois. A preparação foi muito boa. A gente primeiro reuniu para ter uma ideia geral do trabalho e aí depois a gente se separou em mini grupos. O grupo do pitch, o grupo da intervenção ali. E a gente se baseou muito na Nair de Tefé, que foi primeira dama na época do governo Hermes da Fonseca. Eu espero que a gente se saia muito bem, porque eu não tô afim de ir pra CT, ser demitida, não tô afim, acho que vai dar tudo certo, acho que a gente foi muito bem. Depois da prova, os CEOs se reúnem para receber críticas construtivas e o resultado das provas. Com isso, o grupo vencedor faz um depoimento no que eles acham ter sido o motivo da vitória. Depois de toda a correria e esforço das equipes, iremos acompanhar o depoimento do grupo vencedor. E o que eu acho que fez a gente ganhar foi principalmente a organização e o respeito que a gente teve em todo momento no grupo, porque nenhuma ideia que foi dada no nosso momento de organizar as ideias foi descartada. A gente analisou e via o que se encaixava. E em relação ao respeito, todo mundo respeitoso, todo mundo no seu lugar de fala e isso. E eu acho que uma das coisas que foi vital pra gente conseguir ganhar essa prova foi não só o trabalho em equipe, com uma divisão clara dos trabalhos, cada um ficou com sua devida parte, e a gente tomou muito tempo para poder analisar o briefing, saber exatamente o que os diretores queriam para poder começar realmente a trabalhar. Eu acho que a gente ganhou principalmente pelo desempenho individual de cada um. Não teve uma pessoa no nosso grupo que ficou parada, tava todo mundo trabalhando o tempo inteiro. Todo mundo parou, leu o briefing, entendeu e tava todo mundo atrás da prova. Foi muito legal. Incrível. Ainda mais considerando a capacidade dos outros grupos também, que são todos incríveis, que participam dos CEOs, então é muito legal essa sensação de vitória. Os repórteres decidiram entrevistar algumas das representantes da ONU Mulheres para saber um pouco mais sobre os detalhes da discussão desse comitê. O ONU Mulheres é o comitê do Sigma Mundi que discute a mulher em diferentes contextos. Normal ter menos envolvimento masculino, porque muitas vezes eles nem sabem que podem entrar homens na ONU Mulheres, então fica o recado já de que podem sim entrar homens. Ano passado eu também fui diretora da ONU Mulheres e a gente só tinha 3 homens, e este ano a gente só tem 1, então é complexo, eu entendo um pouco eles não participarem, mas ao mesmo tempo eu acho que também existe uma falta de engajamento na pauta feminista por parte dos homens e eles precisam procurar se engajar, entender e se conscientizar sobre o tema, sobre a pauta, e eu acho que isso falta. Esse ano, a ONU Mulheres vem debatendo sobre a Revolução Iraniana, tendo como foco da discussão a liberdade da mulher e sua expressão religiosa. O hijab, por exemplo, está no comitê para representar as mulheres islâmicas. O hijab é importante para o empoderamento feminino porque ele é uma forma de expressar a cultura islâmica, né? Então, tem países que é obrigatório o uso, mas tem países que não é obrigatório, que é uma escolha. Então,
é importante para as mulheres elas poderem professar sua própria fé, porque as mulheres islâmicas, elas não usam o hijab obrigadas, elas realmente acreditam que elas querem usar o hijab. O hijab representa muito a liberdade de poder de escolha, tanto na religião quanto no modo de se vestir. O Islã prega que as mulheres devem se portar de maneira correta, adequada, não mostrando tanto o corpo. Apesar de ser um comitê que já existe há 8 anos, a participação de homens ainda é fraca. No Sigma Mundi 2024, o ONU Mulheres estará de portas abertas às mulheres e também aos homens. As redes sociais são uma parte muito importante para mostrar o que acontece no Sigma Mundi. Conheça a cobertura. O Comitê da Imprensa é dividido em 4 partes: crise, redes, TV e texto. O núcleo de redes até pode parecer simples para alguns, já que eles trabalham com as ferramentas do cotidiano, como Instagram, TikTok e Twitter. Mas esses jornalistas possuem muitas demandas. O núcleo de redes conta com a divisão de membros em diferentes comitês, para que acompanhem e divulguem os conflitos em tempo real. Nesse sábado, vamos vivenciar a experiência de participar de redes. Como está sendo o comitê? Quais são as dificuldades? E o prazo, está muito apertado? Os alunos estão indo muito bem, eles estão correndo bastante, porque nesse ano a gente está com 3 redes sociais, né? Antes era só Instagram, agora a gente está usando o TikTok, a gente está usando o Twitter também. Então cada um deles está tweetando muito, fazendo muito vídeo, fazendo muita reportagem para postar imediatamente assim nas redes sociais na hora que as coisas acontecem. Mas é uma experiência muito legal ver que eles estão curtindo, que eles estão se envolvendo dentro do comitê que eles estão cobrindo, e eu espero que esteja sendo uma experiência legal para eles também. Então, eu acredito que o comitê de redes tem sido muito bom porque ele é muito flexível. Eles têm várias partes muito dinâmicas. Eu acredito que isso é muito bom para os alunos que estão interpretando os papéis de jornalistas. Eu acredito que a minha maior dificuldade dentro do programa das redes é cobrir o meu comitê, porque o meu comitê é todo em inglês e é meio complicado de entender, porque cada um tem meio que um sotaque diferente quando vai interpretar a fala, e isso tem sido bastante complicado para mim. Como está sendo participar de redes? Então, é bem complicado participar de redes, é muito legal, mas é bem corrido, os prazos são muito curtos, eu tô carregando meu celular umas 5 vezes por dia, porque eu fico fazendo post o dia inteiro. Meu Deus, eu tenho que postar os tweets, os vídeos, nossa, deixa eu usar esse daqui. Bom, gente, a minha experiência na imprensa, na parte de redes sociais, tá sendo muito bom, eu tô gostando bastante. Eu acho que é uma experiência completamente nova, eu nunca tinha feito isso antes. Acompanhar o comitê que eu tô cobrindo, que no caso é o STF, ficar tirando foto, entender melhor sobre o assunto, postar e tal. Eu acho que é uma experiência maluca ao mesmo tempo, mas eu acho que tá me gerando muito aprendizado novo. Sobre o prazo, a gente tem um prazo muito curto para poder entregar as coisas, e eu acho que isso é legal porque você faz tudo muito rápido e isso gera mais emoção para você mesmo e tal. Eu tô gostando bastante. Além do ensino médio, o 9º ano também está no Sigma Mundi. 2023 é o ano com a maior participação de alunos no 9º ano da história da simulação, contando com 150 alunos distribuídos em 4 comitês: CDH, OMS, Acnur e Histórico. O nervosismo foi bem presente entre os participantes, mas durante as sessões foi se criando uma confiança. Os participantes adquiriram novas experiências, como, por exemplo, o contato com novas culturas e religiões de diversos países. As expectativas dos alunos para os próximos anos é fazer os comitês do ensino médio, como, por exemplo, o STF e a Câmara dos Deputados. De acordo com o professor André Dantas, houve também uma procura em simulações online por parte de estudantes que fizeram o Sigma Mundi pela primeira vez. Enquanto professor de 9º ano, me sinto privilegiado por estar dentro desse projeto, simplesmente porque os estudantes se dedicam muito e eu fico muito impressionado com a disposição que eles têm de 14, 15 anos. Irem pros debates, estudarem pra caramba e hoje tá aqui. Então eu me sinto muito feliz pela participação. Eu acho que eles têm uma participação brilhante para uma primeira simulação. Eles têm que se livrar de nervosismo e de várias outras coisas para conseguir estar onde estão. Você quer ser um diretor do Sigma Mundi? Muitos diretores são ex-alunos. Ao longo das 22 edições, diversos alunos já passaram pelas simulações e voltaram como diretores para matarem a saudade. Bom, o que me fez voltar foi justamente esse amor que eu tenho por esse lugar, por esse projeto.
e pela forma que eles mudam a vida das pessoas, mudam a vida dos alunos e como que isso faz diferença no futuro deles. Eu fui uma dessas alunas, fez a diferença na minha carreira profissional, em tudo que eu faço hoje, então eu acho que era o caminho certo, era eu voltar para cá. Os professores são incríveis, a organização, a gente dá um pouquinho tudo de si para isso funcionar e eu fico muito feliz vendo o impacto que isso pode gerar para os alunos. Foi fazendo simulação da ONU e foi no Sigma Mundi que eu me senti pertencente a algum lugar maior pela primeira vez. E a vontade de causar esse mesmo sentimento nos alunos foi o que me fez voltar. Muitos dos diretores participaram de comitês que influenciaram na escolha de suas carreiras. E hoje, eles estão coordenando aqueles alunos que farão as mesmas decisões no final do ano. Hoje em dia eu faço Relações Internacionais na Universidade de Brasília, então simulação moldou completamente a minha carreira e, claro, o ONU Mulheres, né, sempre está moldando os tópicos de interesse, os tópicos que eu escrevo, que eu mais estudo, então acho que é muito legal essa conexão. Desde pequena eu queria fazer cinema, eu sabia disso. Mas aí eu conheci o Sigma Mundi e falei assim, não, vou querer jornalismo também. Me apaixonei por jornalismo, hoje é o que eu trabalho, eu faço estágio com jornalismo, é o que eu quero seguir, eu tô tentando fazer dupla graduação para sair com o diploma das duas. E tudo isso começou no Sigma Mundi, porque eu fui da TV e aí eu me encantei e falei assim, nossa, cinema é bem legal, mas essa vai ser minha outra opção, porque eu gosto muito, muito disso também. Então, é o que eu trabalho hoje em dia, então acabou que jornalismo virou minha primeira opção. E foi tudo por conta do Sigma Mundi que eu fiz em 2018 e em 2019. E como você se vê daqui 10 anos? Cara, eu não sei, eu acho que é muito tempo, mas eu me vejo formada, tomara. Provavelmente atuando na área, eu gosto muito de relações internacionais, de política. Não me vejo longe desse meio assim mais ativista, então desse contato com a juventude também para formar novas ideias, novas lideranças, novas opiniões. Então me vejo ainda, provavelmente não no Sigma Mundi, mas em contato ainda com essa juventude. Eu quero poder aprender mais sobre câmera e trabalhar com cinegrafia. Então, daqui a 10 anos espero estar formada, sair da faculdade, que é mais difícil que entrar e sair, e estar trabalhando no mercado realmente sendo cinegrafista para VTs de jornalismo, que é o que eu gosto de fazer. Espero estar em uma grande emissora, podendo fazer o que eu gosto, que eu aprendi a gostar aqui no Sigma Mundi e aprendi com os meus diretores há alguns anos atrás. Os professores foram questionados sobre o comitê que eles gostariam de participar se eles fossem alunos, e as respostas não poderiam ser mais óbvias. Então, eu realmente gostaria muito de fazer parte do comitê filosófico. Primeiro, se eu fosse estudante, eu teria participado da fundação desse comitê, dos debates, da discussão, para que esse comitê se organizasse. E se eu estivesse em algum papel, eu gostaria de ser muito Sartre ou algum pensador, né, do pensamento existencialista. Se eu fosse estudante, eu gostaria de participar do comitê Acnur e eu gostaria de ser ou representar o Afeganistão. Meu maior interesse aqui seria participar do comitê histórico, principalmente se tratasse do antigo Império Romano. Meu maior interesse seria ser, sem dúvida nenhuma, um imperador romano. Esse é o meu desejo. Historiador sempre. Então o comitê que eu faria de verdade hoje seria a imprensa. Primeiro, porque é o comitê mais desejado e elas podem vir de tênis, elas podem usar roupas estilosas, tem pauta, ficam tudo doido. Também não pode comer, mas acredito que seja mó legal assim. Como aluno, se fosse para participar de algum comitê, eu participaria do CEOs. Na parte de empreendedorismo, né? Na parte de criatividade das empresas. Eu, professor Eric Surjani de História, obviamente adoraria participar do Comitê Histórico Crise na Grécia e adoraria ser Alexandre o Grande, porque o cara foi fenomenal em suas conquistas e é uma referência aí para nossa história, para o crescimento dessa história no mundo ocidental. Adoraria ser Alexandre o Grande, seria uma honra. Aproveitando que esse ano estamos com um comitê filosófico e parece que está maravilhoso, eu acho que eu queria participar desse comitê e eu seria o Karl Marx. Eu participaria dos CEOs, porque é um comitê dinâmico, competitivo, então assim, eu acho que parece com a cara da Rani mesmo, entendeu? Bem alegre, bem polêmico, e eu gosto disso. O comitê que eu acredito que eu iria fazer se eu fosse fazer Sigma Mundi seria imprensa. Até porque o Paulo Macedo ficar sentado numa sala para poder discutir, eu acho que não ia dar certo, não. Eu ia fazer igual vocês, ficar batendo perna a noite inteira atrás de gente para poder dar entrevista. Aham! Delegados foram escolhidos para dar opiniões impopulares sobre assuntos diversos.
Opiniões bem definidas são importantes para um bom debate. Por isso, hoje questionamos as opiniões impopulares dos participantes. Eu acho a série Friends muito superestimada e eu acho o Justin Bieber um péssimo cantor. Eu não gosto de açaí, eu acho que tem gosto de terra. Então, queria dizer que açaí com batata frita é a melhor combinação que tem. Você pegar a batata frita e enfiar no açaí, muito bom. Fica crocante, fica uma delícia. Recomendo muito pra quem gosta de açaí. Então, pra mim, Taylor Swift é completamente mid. K-pop é a pior coisa que eu já escutei na minha vida. E Ed Sheeran é muito, mas muito superestimado. Tem 3 músicas que prestam e é isso. BTS é muito melhor que One Direction. Os filmes do High School Musical são horríveis. Spotify é horrível. Eu sou muito mais o Tidal. Eu prefiro o Apple Music. Ah, mas o Tidal tem a qualidade muito melhor Não, de cara, som. como assim? Você tem áudio amplificado no Apple Music, cara. Mas o Tidal é do Não, Jay-Z, você já mano. ouviu o Kanye West no Apple Music? É 1000 vezes melhor do que se você ouvisse em qualquer outra plataforma, cara. Mas o Tidal é do Jay-Z e tinha o Lemonade, tá ligado? Da Beyoncé. Quem já ouviu falar de Tidal, cara? Boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Boa noite, Melissa. Até ano que vem e obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.